Irmãos, agora vamos nos debruçar na palavra do Senhor. Já cantamos, oramos, lemos a palavra, oferecemos ao Senhor neste momento de culto, atos de adoração. E também é um ato de adoração, irmãos, agora abrir a Bíblia, ler e buscar na graça de Deus o entendimento para que a palavra fale ao nosso coração. Então, a maneira que você se assenta, você ouve com atenção, você não sai sem necessidade, você não atrapalha o outro ao seu lado, é um ato de adoração, que você mostra que você respeita ao Senhor, não é a mim não. Também é uma questão de educação, claro, mas antes de qualquer coisa, você mostra que Deus é digno da sua adoração e da sua reverência. Amém? Foi fraco, não foi, irmã Irene? Amém. Então, abra a sua Bíblia para Marcos, capítulo 9. E a igreja já sabe que estamos nesta saga, no Evangelho de Marcos, capítulo a capítulo. Estamos acompanhando os passos de Jesus através da leitura deste Evangelho. E o Evangelho de Marcos, assim como os outros, propõe a responder uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: quem é Jesus? Então, desde a narrativa do seu nascimento, que na realidade Marcos nem fala dele, outros evangelhos falam, mas desde o seu nascimento até a sua ressurreição, os evangelhos se propõem a ensinar sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias. Na ótica de Marcos, que dentro dos evangelhos é o mais curto, Marcos tem vamos dizer assim, tem um tom, uma pegada diferente. Marcos coloca Jesus em ação. É tanto que neste evangelho existe poucos discursos de Jesus, menos do que os outros. E Jesus sempre está no seu ministério dinâmico, ensinando, manifestando o seu poder messiânico, combatendo a oposição dos religiosos e dizendo: olha, eu estou indo em direção à cruz, estou indo em direção à morte e à ressurreição. E nesta jornada, que foi mais ou menos 3 anos, Jesus está formando um grupo chamado de discípulos. E este grupo seria eventualmente o início da igreja, que até hoje, há mais de 2000 anos então, está firme pregando o evangelho. Humanamente falando, irmãos, o cristianismo não deveria existir. Humanamente falando, aqueles poucos discípulos que Jesus formou jamais teriam a capacidade de sair de Jerusalém. Mas na realidade, quem prometeu edificar a sua igreja não foi homens, mas o dono da própria igreja. O próprio Jesus disse: edificarei a minha igreja, e vocês prevalecerão, as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. Então, nesta saga, estamos vendo que Jesus agora entrou num patamar diferenciado do seu discipulado. Jesus já é uma figura notória, pública. Jesus já é reconhecido pela multidão em todo Israel. No capítulo 9, uma grande multidão se aperta para estar com Jesus, alguns por interesse, outros porque querem realmente ouvir o mestre. Jesus sempre está rodeado dos fariseus, saduceus, dos herodianos, de grupos que estavam em oposição ao evangelho. E nesta ocasião, atenção, Jesus já tinha sido rejeitado pela liderança de Israel. Já vimos em mensagens anteriores que eles disseram assim: você está possesso pelo maioral dos demônios. Você, Jesus, está possesso por Beelzebu. Nesta ocasião é como se fosse um marco para Jesus dizer: a minha nação me rejeitou.
E ele começa então a mostrar aos seus discípulos que era necessário morrer e ressuscitar. E após a ressurreição, ele começar a sua igreja. Só que, irmãos, parece que os discípulos estão lentos para entender. Sabe uma pessoa que parece que não entende uma coisa? Não sei se aconteceu já isso com você. Comigo acontece. Parece que o download não é bem feito. Parece que o programa não está rodando ainda bem. E a gente ainda fica meio lento. Assim eram os discípulos. Assim estavam sendo os discípulos. Então, na nossa última mensagem, a gente viu os altos e baixos dos discípulos. Jesus os repreendeu porque eles não puderam expulsar um demônio. E hoje Jesus de novo vai repreender os discípulos, porque eles ainda não estavam entendendo o caráter sofredor do Messias. E pela segunda vez Jesus vai dizer que é necessário morrer e ressuscitar. Então qual é o nosso objetivo hoje, nesta mensagem, agora? Qual é a minha ideia central desse sermão, dessa mensagem? É mostrar que a imaturidade dos discípulos, atenção, a imaturidade dos discípulos reflete também como nós somos imaturos na jornada do discipulado. E pasmem, um dos grandes motivos para não crescermos em maturidade é o orgulho. O orgulho. Então hoje eu quero tratar sobre isso, e na medida que vamos avançando ao texto, traremos então uma aplicação final para a ideia do crescimento e do amadurecimento espiritual, para sermos servos e não senhores. Esse é o tema da nossa mensagem hoje: servos e não senhores. Vamos para o texto? Marcos capítulo 9, a partir do versículo 30, assim diz a palavra do Senhor. E tendo saído dali, passavam pela Galileia, e Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens, e estes o matarão, mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. Chegaram então a Cafarnaum, e estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim, quem receber uma criança tal como esta em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Amém? Por enquanto, vamos ficar até o versículo 37. Como disse aos irmãos, Jesus agora está forjando os seus discípulos e mostrando para os seus discípulos quem era ele. Jesus já tinha dito que ele é o Cristo, o Messias, que tem poder sobre as trevas, tem poder sobre as enfermidades, tem poder sobre as catástrofes naturais, as leis da natureza. Jesus ensina como quem tem a autoridade. Os próprios discípulos já tinham dito, quando Jesus pergunta: vem cá, quem as pessoas dizem que eu sou? Depois de falar sobre a confusão que muitos falavam, Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está aqui no capítulo 8. E é nessa hora que Jesus, pela primeira vez, diz: é necessário então que o Filho do Homem
seja entregue na mão dos pecadores, morra e ressuscite. Está aqui no capítulo 8. E Pedro diz: não, Senhor, de forma alguma. E Jesus repreende Pedro e diz: Pedro, tem que ser assim. Na realidade ele usa um termo mais forte, não é? Ele diz: para trás o quê? Para trás, Satanás. Depois os irmãos retomam o capítulo 8 que já estudamos. Então Pedro, influenciado pelo demônio, ele estava tentando impedir o caráter sofredor do Messias. Ok, isso passa, Jesus leva eles para um monte, Pedro, Tiago e João, apenas dos 12, 3, e lá ele revela a sua glória. E a gente viu sobre o monte da transfiguração, Jesus em glória, e lá aparece Elias e Moisés falando com ele acerca da sua morte. Quando eles descem, embaixo, ao pé do monte, havia uma confusão, e essa confusão era o quê? Os discípulos não puderam ajudar um pai aflito que tinha um filho endemoniado. E os fariseus, aliás, os escribas disseram: olha, os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E aí Jesus chama aquele pai, chama o menino e opera o milagre de expulsar o demônio, e os discípulos ficam intrigados, e Jesus então repreende eles pela falta de fé, a incredulidade deles, e também pela falta de comunhão com Deus, quando ele diz que esta casta só pode ser expulsa por meio de jejum e oração. É aqui que começa, irmãos, a segunda parte do discipulado desses homens fracos, que além de ser fracos, são imaturos e são orgulhosos. Imaturos e orgulhosos. Porque pela segunda vez, irmãos, Jesus agora, mais uma vez, diz que é necessário que ele morra e ressuscite ao terceiro dia. Você percebeu isso a partir do versículo 30 ou não? Então, quando eles saíram daquele episódio de expulsar o demônio, eles foram para a Galileia. Jesus não queria mais ser notado entrando e saindo das cidades. Por quê? Porque aqui é mais ou menos 6 meses da Páscoa, a época que Jesus seria crucificado, e ele agora quer mais uma privacidade, por assim dizer. Não é a maneira como a gente entende privacidade, mas a ideia é uma reclusão para trabalhar mais nos seus discípulos. Então Jesus não quer ser incomodado. Veja comigo o versículo 30, um ministério meio que em oculto. Isso faz parte dessa jornada. Ah, pastor, por quê? Por que Jesus, quanto mais gente melhor? Nesse momento, mais não. Porque ele teria a sua última ida para Jerusalém, para morrer lá, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Então no versículo 30 e 31, Jesus ensina aos seus discípulos mais uma vez. Atenção ao versículo 31. Segunda vez que Jesus ensina isso. Capítulo 8 tem este ensino, e agora de novo capítulo 9 vai se repetir no capítulo 10, quando ele diz que o Filho do Homem será entregue na mão dos homens, e estes o matarão, mas 3 dias depois ressuscitará. Então aqui é o centro do ministério de Jesus. Por 2 vezes Jesus está dizendo aos discípulos: atenção vocês, é necessário que o Messias morra. Mas qual era a dificuldade? A dificuldade é porque os discípulos tinham na mente, que não era errado, mas era uma ideia incompleta do Messias, que o Messias era um general capaz de poder libertar Israel da mão dos opressores. E é verdade. Esta linguagem de um libertador de Sião está nos profetas. E os discípulos, sabendo que Jesus era o Messias, eles ficavam confusos. Espera aí, como é que ele é o libertador e ele vai morrer na mão dos pecadores? Sabe quando não faz sentido uma coisa? Agora, pastor, então era uma pegadinha? Não. A Bíblia também falava do caráter messiânico sofredor do Messias. Por exemplo, Isaías capítulo 53, o servo sofredor. Zacarias vai dizer que ele foi transpassado por causa dos nossos pecados. O libertador de Sião foi condenado injustamente pela mão dos pecadores. Agora, realmente,
são menos os textos, são em menor número os textos que falam sobre esse caráter messiânico. E Jesus está dizendo a eles: olha, gente, é necessário que eu morra e ressuscite. Agora, algo acontece, irmãos, nessa segunda revelação de Jesus sobre o assunto, que não aparece no capítulo 8. É o orgulho dos discípulos. Veja comigo o versículo 32. Eles, porém, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. Por que será que eles tinham medo de perguntar? Vocês lembram no capítulo 8? Quando Pedro disse: Senhor, o Senhor não pode morrer, não. O que é que aconteceu naquele momento? Jesus repreendeu, não foi? Talvez eles estavam com medo de perguntar e receber de novo uma repreensão de Jesus. Mas não era só isso não, irmãos. Pode ser que esse medo era legítimo. Sabe você quando está numa sala de aula e você não está entendendo muito o assunto e parece que só você não está entendendo o assunto e você tem medo de perguntar ao professor, que você vai se sentir meio que para trás na aula? Aconteceu muito comigo. Os discípulos estavam com medo de perguntar, porque Jesus já tinha dito. Mas esse texto, irmãos, que fala sobre maturidade e orgulho, revela algo que era uma outra dificuldade dos discípulos. Veja comigo, irmãos, no versículo 35, então após Jesus chegar da jornada da Galileia e especificamente ir para Cafarnaum, que era o QG dele, vamos usar esse termo, Jesus, quando chega em Cafarnaum, versículo 33, e ele estava em casa, essa casa talvez seria a casa de Pedro, que aparece no capítulo 2, a gente não tem certeza, mas não importa nesse momento. E aí Jesus faz uma pergunta, olha só a pergunta de Jesus no versículo 33, olha só: sobre o que vocês estavam discutindo, vocês estão comigo? Qual é o assunto que vocês estavam discutindo no caminho? Então parece que havia um burburinho entre os discípulos. Como se Jesus não soubesse. Na realidade, Jesus faz perguntas para expurgar o que já está no coração, que ele já sabe. Perguntas, às vezes, são feitas para nos mostrar justamente, irmãos, quem nós somos. É interessante que no Evangelho de Lucas, que é o texto paralelo a esse texto, a Bíblia diz lá em Lucas que Jesus leu o coração deles. Jesus é Deus, sendo homem, Deus ao mesmo tempo. Jesus já sabia o que estava lá dentro, sabe, moendo no coração, na mente. E a pergunta é: quem é o maior? O Messias está aqui, e quando ele estabelecer o reino dele, quando ele colocar, quando ele tirar Roma do império e ele estabelecer o reino messiânico, quem vai ser o maior entre nós? Às vezes não é a nossa mente que também pensa assim? Totalmente contrária ao reino de Deus, que é um paradoxo. Ele vai dizer que aquele que quiser servir, aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos. O reino de Deus tem uma lógica diferente do mundo da é isso mesmo, do mérito. E eu ensaiei essa palavra. Meritocracia. E nada contra, um parêntese rápido, nada contra você fazer o que faz bem, você estuda, passa num concurso de mérito, você... Louvado seja Deus, legal, eu não tenho problema com isso, ok? Mas isso não se aplica na sua essência, na obra de Deus. No reino de Deus há um contraste com o mundo. E os discípulos não tinham entendido isso. E eles vinham discutindo: quem é o maior? Quem é o maior? Isso piora, irmãos. Capítulo 10, que eu não vou nem falar lá hoje, eles chamam a mamãe deles. 2 desses aqui acharam pouco e chamaram a mãe para falar com Jesus. Parece negócio de jardim de infância, né? Os cabas marmanjo, né, Edileuza? Então, irmãos, entendam isso.
No coração dos discípulos havia um certo orgulho messiânico. E eles queriam saber, então, quem era o maior. Então, no versículo 34, eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. Então, deixa eu fazer agora algumas amarrações aqui para a gente prosseguir no texto. Possivelmente, irmãos, os discípulos estavam discutindo sobre a posição de cada um deles no reino. Isso fica bem claro, eu creio que eu nem preciso usar a palavra possivelmente. Conforme o texto em paralelo e conforme Marcos 10 e o texto que virá, porque a mãe dos discípulos diz, olha, um se sente à tua direita, o outro se sente à esquerda. Isso seria então a maior honra que alguém poderia ter diante de um reino, dentro do seu conselho, dentro do seu alto escalão, vamos usar esse termo, sentar à direita e à esquerda do rei, era a maior honraria. E Jesus está preocupado com esses discípulos porque ainda eles não entenderam o caráter sofredor do Messias e, consequentemente, o caráter sofredor dos discípulos do Messias. E aí, irmãos, muito interessante que Jesus agora vai chamar uma criança para exemplificar o reino. Olha só que lindo, irmãos. Após o prenúncio da sua crucificação e morte e ressurreição, Jesus agora prenuncia o caráter do reino messiânico. Além de ser sofredor, além de sofrer, o caráter do ministério messiânico e daqueles que seguem o Messias deve ter o coração como de um servo, como uma criança. Veja versículo 35. Jesus assentando-se, e Jesus é um mestre por excelência, ele assentou, ele chamou os 12, aqui é algo muito particular, não tinha ninguém, não tinha multidão, porque tinha outros discípulos que buscavam Jesus, mas aqui estava só com os 12. Versículo 35 disse assim, atenção, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhe, quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que me recebe, mas aquele que me enviou. Não poderia ser melhor, irmãos, o exemplo do servo, que não faz questão de estar no último da fila para glorificar a Deus. Eu sei que o contexto cultural de hoje é bem diferente da época de Jesus, na época da Judéia, na época de Israel antigo aqui de Jesus, e ainda hoje também é diferente, porque hoje as crianças, e falando sobretudo numa cultura ocidental, as crianças são quase reizinhos, concorda? Ou eu estou errado, eu estou exagerando? Se eu tiver, vocês pegam minha orelha, tá? Mas hoje, na cultura que vivemos ocidental, crianças quase andam de coroa. É elas que mandam no papai, na mamãe, na professora. Era muito diferente aqui na época de Jesus, sobretudo na cultura judaica. Às vezes as crianças ficavam sob a guarda de tutores. E eu não estou dizendo que está certo ou errado, mas as crianças eram servos, por assim dizer, da casa. É tanto, irmãos, que seria uma honra para uma criança, quando o pai chamava ela, ou quando um adulto chamava ela e comissionava ela para fazer algo. Ela se sentia, puxa vida, olha só como eu tô bem. Ou se brincar, você pedir para uma criança ir no mercado, se brincar, ela reclama com você. Deixa quieto isso aí para não ter problema para nós. Então Jesus pega a figura daquele que talvez era o mais insignificante de todos, até mais do que o escravo. Vocês não são, alguns são da minha época, eu não sou tão, viu gente? Apesar da carcaça meia
Minha esposa cuida de mim, tá? Eu que sou meio relaxado. Eu não sou tão antigo assim, mas ainda quando era criança não era muita coisa não. Tinha até uns trocadilhos quando dizia assim, menina é a mesma coisa que... Guardadas as devidas proporções, o símbolo de uma criança no colo de Jesus dizendo, olha, vocês que querem ser o maior, vocês têm que ser humildes e servos como esta criança. Nós não sabemos a idade dessa criancinha aqui, mas talvez uma criança que já entendia uma comissão, um pequeno mandato. Não temos certeza. Alguns até dizem que podia ser um filho de Pedro. Não temos certeza disso. Mas Jesus disse que o símbolo máximo de alguém que está amadurecendo é como uma criança que aceita servir com alegria. Aceita servir sem questionar. Agora, se você colocar a figura da criança hoje, parece que isso não encaixa, concorda? Agora, se você pegar uma figura de uma criança de 8 anos, da época de Jesus, isso vai encaixar perfeitamente. Porque aquela criancinha estava com o coração aberto para fazer o que o mestre pedisse, sem questionar. E não ficar questionando no caminho quem seria o maior. E ele diz, essa criança inclusive pode ser até a última para comer, a última para ser reconhecida, pois ele diz aqui no versículo 35, porque se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. A figura da criança é, sabe uma pessoa mais insignificante nesse grupo que está aqui? É ela, a criança que está no meu colo. E é ela, irmãos, que vai fazer a minha vontade. Porque Jesus diz assim, veja comigo o versículo 36 e 37. Quando Jesus coloca a criança no braço, ele diz, quem recebeu uma criança tal como esta em meu nome, recebe a mim. Ou seja, no reino de Deus, Jesus vai comissionar como crianças para o mundo. E quem receber essas crianças, recebem o próprio Jesus. Aqui, irmãos, a aplicação imediata não é a importância das crianças. Sim, elas têm importância. Jesus, inclusive, em outra ocasião, diz isso. Deixe os pequeninos virem a mim, que dos tais é o reino de Deus. Mas aqui a criança se torna apenas um exemplo, uma exemplificação do ensino. E o ensino é, vocês querem ser o maior? Vocês estão discutindo no caminho, quem vai ser o maior? Vem cá, menino. Olha aqui quem é o maior. Porque essa criança, como vocês serão enviadas para o mundo, e quem recebê-la, recebe como se fosse a mim mesmo. Essa associação que Jesus faz com a criança, irmãos, é muito relacionado a Jesus com a sua igreja. Por exemplo, Saulo de Tarso, que se torna o apóstolo Paulo, antes de ser convertido, ele era o perseguidor da igreja, não é isso? Isso. E a Bíblia diz que quando Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, Jesus diz assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha só o pronome pessoal, por que me persegues? Mas vem cá, Saulo estava perseguindo a igreja, concorda? Mas Jesus se associa com a igreja. Aqui da mesma forma Jesus diz, se você receber essa criança em meu nome, você está recebendo a mim e ao Pai que me enviou. Então o que Jesus está ensinando aos seus discípulos, irmãos, é que eles precisam ter uma humildade de um infantil, de uma criança, uma atitude servil de um pequenino, porque só assim eles seriam o maior entre todos. A gente precisa entender isso, irmãos. No mundo onde a performance fala mais alto, inclusive dentro da igreja, no mundo onde a igreja busca clientes e não adoradores, no mundo onde a igreja busca atrair pessoas por aquilo que oferecem a elas, Jesus está dizendo,
Vocês não podem pensar conforme o mundo. Quem quiser ser maior entre vocês, deve ser como essa criança, pronta para fazer o que eu mandar para ela. E ainda digo mais, quem recebê-la, recebe a mim mesmo. Aí, irmãos, parece que eles não entendem. Aí vem o versículo 38, que Jesus vai ampliar essa ideia de uma criança na obra de Deus e o orgulho dos discípulos. Olha só, irmãos, a partir do versículo 38. Imediatamente ao 37, quando Jesus fala sobre a criança, ela é uma representante de Jesus, por assim dizer. Versículo 38, o texto diz, João disse a Jesus, mestre, João pensava que estava abafando. Sabe quando a pessoa acha que está abafando? Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não nos seguia. Mas Jesus respondeu, não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é ao nosso favor. Versículo 41. Pois aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo, que de modo nenhum perderá o seu galardão, a sua recompensa. E aqui, irmãos, é o clímax da imaturidade da pessoa de João. É o clímax da imaturidade. João viu Jesus trazer uma criança. Jesus repreendeu os discípulos. Vocês não podem pensar no coração de vocês quem é o maior. Na realidade, vocês devem ser os servos de todos. Aí João vai e diz isso. Mestre, a gente viu uma pessoa expulsando demônio no teu nome e a gente ficou com ciúme. Sabe aquela pessoa imatura que acha que o ministério é só dela e que a outra pessoa não pode fazer bem? Aqui o contexto ainda é confuso. Pastor, quem é essa pessoa que estava expulsando demônio? A Bíblia não diz. Uma coisa é certa, essa pessoa que estava expulsando demônio, em primeiro lugar, ela não estava no grupo específico de seguir Jesus, porque o que João diz, o critério de João proibir aquela pessoa de expulsar o demônio foi, ela não nos segue. Veja aí versículo 38, finalzinho do versículo 38, ele diz, ela não nos segue. Então, irmãos, diante deste fato, parece que havia já pessoas que tinham crido em Jesus, atenção, mas estavam soltas, crendo no Messias, Jesus era o Cristo, e no nome de Jesus já fazia alguns sinais do reino. Muito interessante isso aqui. Lembra que é algo que está se formando, é algo incipiente ainda. Mas o mais curioso, meus irmãos, é que foi no evento anterior, ainda no capítulo 9, texto que a gente viu, irmãos, a semana passada, que Jesus repreende os seus discípulos pelo motivo que eles não puderam expulsar o quê? E agora tem alguém fora do grupo que está expulsando demônio. Não é interessante? É para humilhar. Sabe, Jesus está dizendo, vocês são uns bestas. Não, Jesus não disse isso não. Eu diria. Sabe de uma coisa? Vocês precisam acordar, gente. O que é a obra de Deus é muito maior do que vocês 12 aí. E João traz o clímax deste orgulho. Mestre, fica imaginando aqui, versículo 38. A gente viu uma pessoa, a gente proibiu logo, porque não seguiu o grupo. Jesus disse, você não sabe o que está fazendo. Ele é um dos nossos. Porque havia imaturidade, escute,
e orgulho no coração dos discípulos. Por isso que João estava enciumadinho assim. Sabe alguém que quando vê um visitante chegando na igreja parece que não gosta? É até estranho dizer isso. Alguém diferente. Ou a gente olha para uma outra denominação e acha que só a nossa é certa. Irmãos, isso é coisa de seita, viu? Jesus usa outros grupos. Agora, o que eu quero dizer é que, pastor, então quer dizer que não existe falsas religiões? Existe. E eu já tenho falado isso para os irmãos. A gente deu uma série na EBD sobre seitas e heresias. Foi ou não foi? Mas às vezes, aquela pessoa não sendo no nosso grupo, não quer dizer que ela não é de Jesus. Cuidado, irmãos. Cuidado neste orgulho imaturo. Por um lado, a gente não vai abraçar tudo, concorda? Então tenha discernimento, que é as doutrinas básicas da fé cristã. Por outro lado, a gente não pode botar todas contra, como se a gente fosse contra elas, e nós somos os detentores da verdade. Isso é coisa que seita faz. E isso mostra, irmãos, um coração imaturo e orgulhoso. Pastor, mas eu não entendi bem, porque em outra ocasião Jesus repreende pessoas dizendo que expulsam demônios, mas não conheciam Jesus. É verdade. Tem falsos mestres, tem falsos profetas, mas aqui nesse texto a lição é: vocês querem ser o maior? Sejam como uma criança. Vocês querem ser o maior? Vocês acham que só vocês expulsam demônios, é? Veja, semana passada vocês nem expulsaram. E agora vocês querem proibir pessoas que em meu nome estão expulsando. Jesus está expondo, expurgando o pus do orgulho e da imaturidade desses discípulos. E aqui eu quero trazer agora uma aplicação final. O texto segue, irmãos, mas eu não quero seguir o texto porque na sequência do texto, a partir do 42, é um discurso muito forte de Jesus falando sobre o inferno. O 42 é imediatamente o 41, falando sobre os tropeços, a seriedade de como nós às vezes lidamos com a obra de Deus, com ciúme, querendo ser o maior. Mas aí eu tenho muita informação aqui e eu não quero passar. Então, do 42 ao final, aos 50, o próximo sermão é justamente sobre isso. O perigo de alguém achar que está no caminho, mas está indo para o inferno. E aí a gente vai parar por aqui. Qual é a nossa lição para hoje? Jesus é o servo sofredor que haveria de morrer e ressuscitar, conforme ele tinha dito. Mas os seus discípulos parece que estavam com o coração ainda endurecido. Eles não entendiam o caráter messiânico de quem é Jesus. É o Cristo, é o Todo-Poderoso, mas é aquele que morreria em nosso lugar e ressuscitaria vencendo a morte. E por que, irmãos, que os discípulos não entendiam? Porque eles estavam ainda imaturos em relação a este assunto. Escute. Às vezes somos demorados por vários motivos de entender coisas que estão claras diante de nós. Eu poderia dar vários exemplos, mas eu vou dar um só. O assunto de você se comprometer com a igreja local. Isso é bíblico, Jesus falou, os apóstolos falaram, é requerido de um discípulo ser de uma igreja local, ser membro desta igreja e fazer parte desse corpo. A ideia de alguém fora da igreja de Jesus no Novo Testamento não existe. Até foi cunhado um termo aí relativamente novo, os desigrejados. Eu amo Jesus, mas não quero nada com a igreja. Isso é uma mentira do diabo, viu? Você se é um crente, eu não estou dizendo que você vai ficar aqui, se for ótimo, vamos estar juntos, servindo ao Senhor, mas você precisa ter uma igreja para servir ao Senhor Jesus. E os discípulos não entendiam o caráter messiânico do sofrimento
por causa de orgulho. Às vezes nós não entendemos assuntos como, por exemplo, fazer parte de uma igreja local e se comprometer com ela por causa de orgulho. A igreja é fraca, a igreja não tem isso, a igreja não tem aquilo, é verdade. Então entre nesse corpo e vamos juntos construir o que Deus quer para a igreja, de vez de criticar ou de vez de sair. Ou se você sair, saia bem e vá para uma outra igreja que ali você pode servir melhor. O pastor está me expulsando, não estou expulsando ninguém, mas o papo é sério, porque ninguém quer. A igreja não precisa de pessoas apenas como coadjuvantes, que parece que não entenderam ainda que você é um servo e não senhor da igreja, que você é um servo e não um cliente, que você está para desenvolver as suas capacidades que Deus lhe deu, nos dons espirituais, e você não é alguém que vai sentar em berço de ouro, aqui você sentar numa cadeirinha e só receber. Esta ideia na igreja não existe. Se eu puder, eu posso até desenhar para você. Os discípulos estavam demorados para entender. Às vezes nós demoramos para entender algo tão claro assim. Mais uma vez, você, se é um crente, precisa de uma igreja para servir a Jesus e a igreja de Jesus. Não cabe na igreja de Jesus pessoas que querem ser servidas. Simplesmente não cabe. Ah, pastor, então esse lugar não é para mim. A amizade é a mesma. Estou disposto a lhe ajudar. Mas na Bíblia eu não consigo ver algo diferente disso. Como uma criança. Como uma criança. Segundo lugar, o orgulho dos discípulos fez com que eles ficassem obscuros em relação ao caráter sofredor. E às vezes essa demora que temos, irmãos, é pelo nosso orgulho. Orgulho que às vezes é construído pelo materialismo, a vida secular deste mundo, e você fica embriagado no sentido poético da palavra, no sentido simbólico da palavra, você fica embriagado com este mundo, você começa a flertar, o seu coração começa a enfraquecer, e você começa então a alimentar a ideia que você não precisa de Jesus e nem da igreja, a não ser quando você precisa, e você é como se fosse a lâmpada mágica, é como se fosse um amuleto, e você diz, ai Jesus, aí Jesus vem lhe acudir. Isso é orgulho. A Bíblia fala sobre a soberba da vida, a concupiscência dos olhos. A Bíblia fala sobre este coração inchado, que Satanás, ele é mestre para tentar nos desviar do foco do serviço e do sofrimento cristão. Não seja orgulhoso. Quebrante-se diante de Deus. Não seja orgulhoso ao ponto de achar que sua vida já basta por si mesmo. Você está em perigo. Você está em perigo. O orgulho dos discípulos, então, irmãos, é uma referência para nós. Hoje em dia, parece que não cabe na mente moderna ocidental a ideia de sofrer por causa de Jesus. A gente fala, inclusive a nossa conferência missionária vai ser essa, missões, um chamado perigoso. E o pastor Walter, já combinei com ele, ele não vai falar só para quem vai, não. Você sabia que é perigoso para quem fica? Como assim, pastor? Escute, é um chamado perigoso. Você pode perder muito, mas você quer perder? Ou você quer continuar orgulhoso com tudo o que você tem? Com todos os mimos que o mundo pode lhe oferecer, irmãos, eu não estou dizendo que a gente não pode ter as coisas, a gente não pode usufruir das coisas
relativamente deste mundo, mas em primeiro lugar, como o próprio Jesus disse aos discípulos, venha o seu reino. Cuidado com o orgulho, irmãos. Precisamos entender que o caráter sofredor muitas vezes é barrado pelo nosso orgulho. E finalmente, o servo sofredor mostrou aos seus discípulos que a obra dele é muito mais ampla do que aquele grupo de 12. Não podemos ter ciúmes da obra de Deus. Não podemos achar que fazemos melhor do que qualquer pessoa. Oh, irmãos, por favor, não tenha esse orgulho no coração. Mestre, a gente proibiu aquele camarada porque estava expulsando. Graças a Deus que é Jesus, Jesus é Deus, que o próprio Jesus disse, e tu, miserável, que naquela semana passada nem conseguiu. Eu tinha passado na cara. Ainda bem que não sou eu, é Jesus. Mestre, a gente proibiu, ele não nos segue. Deixe, ninguém faz o que ele fez e logo em seguida vai falar mal de mim. Deixe. A obra de Deus é muito mais ampla, irmãos. Vamos ter esse olhar do lado desses jovens, crianças, idosos. A obra se faz com pessoas, cada um Deus dando capacidades. Não seja ciumento. Fica com raiva porque o outro foi bem. Estou aqui imaginando, tá? Estou com raiva porque Leandro fez bem a direção do culto. Como assim? Como uma criança servindo, matando o orgulho, sabendo que a obra do Senhor é mais ampla do que imaginamos. Porque Deus usa quem quer e a glória é dada a Ele e não a nós. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Por esse texto que mostra cruamente a imaturidade dos discípulos de Jesus. Mas assim também somos nós. E eu falo por mim mesmo. Quantas vezes sou imaturo sem entender algo que já está tão claro na minha mente? E isso se dá muitas vezes, eu diria até todas as vezes, por causa do orgulho do meu coração. Então eu peço a Deus que o Senhor nos ajude a quebrantar diante do Senhor todo orgulho, todo espírito altivo e nos colocar como uma criança no teu colo, esperando somente o Senhor mandar. Porque no reino de Deus, do Senhor, isso não é piada que às vezes a gente diz que o último será o primeiro. Isso aí é a essência do reino. O servo de todos será maior do que todos. Então tira, ó Deus, do nosso coração o pensamento mundano, materialista, que pensa na performance, pensa naquilo que a pessoa tem, naquilo que a pessoa construiu. E não estou dizendo que o Senhor não usa coisas da vida para abençoar o teu povo, o teu reino, mas eu estou dizendo que isso não pode valer-se aqui na igreja. Começando comigo, a liderança da igreja, que eu não posso preferir pessoas, porque posso imaginar que elas sejam melhores do que outras por meio de uma posição, por meio de um... Não, Senhor, nos perdoe. E que possamos estar juntos como uma criança no teu colo, dizendo, estamos aqui para servir e não para ser servido. Na nossa imaturidade, Senhor, tenha misericórdia e nos faz crescer. Crescer em maturidade servil. E que teu Santo Espírito mate o orgulho do nosso coração, de querer ser maior do que os outros e de ficar até enciumado quando os outros fazem a tua obra e nós achamos que por algum motivo somos melhores. Se há alguém esta noite aqui que não tem Jesus como Salvador, Senhor glorioso, essa pessoa ainda não te segue, ela não pode se aplicar a esse texto, que é para discípulos.
Então a primeira coisa que essa pessoa deve fazer é o primeiro quebrantamento do arrependimento dos seus pecados. E como uma criança dizer: Senhor Jesus, eu sou teu. Então que esta noite haja o milagre da salvação. Que ela não possa achar que ela tem mérito, que ela é maior porque faz alguma coisa, porque veio para a igreja, porque é isso e aquilo. Não. Que ela possa reconhecer que o que merece é o inferno, mas que em Jesus ela recebe perdão e vida eterna. Então que haja salvação em nosso meio esta noite. É assim que nós oramos, ó bendito Deus. Edifica a tua igreja por meio de servos humildes e salva almas esta noite, como crianças buscam um verdadeiro colo. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.